Olá, hoje estamos aqui para mais um programa. Esteja pronto para a sua transição de carreira e hoje é o episódio de número 34. Faça o seguinte, se você não viu os outros episódios, vai lá, procura, dá uma olhadinha que tem coisa imperdível que eu tenho certeza absoluta que vai alavancar a sua carreira. Eu sou a Alessandra de Faria, ensino pessoas insatisfeitas com a profissão a encontrarem a carreira dos sonhos. Eu sou especialista em transição de carreira. E hoje o tema é 4 filmes sobre carreira profissional e seus desafios. Vou falar um pouquinho sobre alguns filmes que eu assisti e fazer um paralelo aí com os desafios que a gente tem na nossa carreira. Como a gente pode utilizar esses exemplos para alavancar a nossa carreira. Fique aí de olho, são 4 filmes sobre carreira profissional. O primeiro deles que eu vou falar é sobre O Senhor Estagiário. É um filme de 2015, que fala sobre mudar de profissão, né? Dar uma guinada na carreira, voltar a estudar. Você acredita que existe limite de idade para fazer tudo isso? Limite de idade para mudar de carreira, para voltar a estudar? Eu acredito, eu tenho certeza absoluta que não existe. Bem, se o fantasma aí dentro da sua cabecinha insiste em dizer que você já passou da idade de mudar, de seguir por um determinado caminho, ou se você ainda está perguntando se vale a pena fazer uma faculdade depois de tudo que você já passou, que você já estudou na sua vida, você não pode perder esse filme, Um Senhor Estagiário. Ele é um dos filmes inspiradores nos últimos tempos. Por quê? Ele transmite um monte de mensagem. Em apenas, eu acho que menos de 2 horas, tem um monte de mensagem que a gente pode levar para a nossa vida. No enredo dele, tem um viúvo, que é o Ben, de 70 anos. Ele resolve se propor a um desafio, voltar a trabalhar. Com 70 anos, ele volta a trabalhar e ele vai parar num cargo de estagiário de uma grande empresa de moda. Pense, com 70 anos. E, apesar aí da grande experiência de vida e da idade suficiente para ser pai e avô de seus colegas de trabalho, ele assume a função com grande humildade e disposição para aprender. É muito engraçado que às vezes parece que ele se libertou de tudo que ele, as amarras, o que ele tinha de conhecimento, experiências antigas, deixou para o passado, se propôs estar ali, experienciando coisas novas. Ao mesmo tempo, ele também tem muito o que ensinar. Pensa assim, principalmente sobre a forma de viver a vida, algo que impacta muito a chefe dele, que a princípio transmite uma imagem aí de pessoa dura e muito difícil. E ele, com toda a sua experiência, também vai passar um pouquinho dessa experiência para as pessoas que trabalham lá com ele. Vamos pensar aqui comigo um momento, com 70 anos, será que existe alguém que vai começar um novo trabalho com 70 anos? Se você procurar aí os maiores feitos, os homens que ganharam muito dinheiro, nomes renomados, procura aí na internet, que você vai achar muita gente que depois dos 50, 60 e até 70 anos se tornaram milionários com novas ideias, novos produtos ou serviços. Então, por que você, que talvez esteja aí com 30, 40, 50, 60 anos, também não pode começar uma nova profissão? Eu achei que estava tarde para mudar lá atrás, quando eu saí do financeiro para ir para o RH, mas hoje em dia as situações estão mudando. Pense assim, a expectativa de vida do brasileiro vai aí pelo menos até os 100 anos. Já pensou você chegar lá com 70, 80 anos ainda produtivo, fazendo alguma coisa para a sociedade, devolvendo um pouco daquilo que você aprendeu, até aprendendo coisas novas? Eu acredito ainda que eu tenho mais 1 ou 2 carreiras pela frente antes de... Eu não penso em aposentar, porque a aposentadoria para mim é como se a vida tivesse acabado. Eu quero ser produtiva, fazer coisas até o final da minha vida. Então eu penso aí que pelo menos mais 1 ou 2 carreiras eu vou ter na minha vida. Talvez apenas modificando um pouco a forma com que eu trabalho, mas hoje em dia isso é muito comum. As pessoas não precisam mais. No passado, era, nossa, prestar vestibular e escolher aquela carreira que você vai ficar aí para o resto da sua vida. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia você pode entrar numa carreira, já mudar, desistir daquela e para outra, ou pegar um segmento dentro daquilo que você já estudou. Então, não tem idade para você começar a fazer.
algo novo, não tem idade para você estudar, não tem idade para você ensinar aquilo que você já aprendeu e faz muito bem. Então, assim, esse filme, O Senhor Estagiário, me ensina muito da humildade de estar lá, já mais velho, conhecendo, tendo várias experiências profissionais, a humildade de estar lá aprendendo, ainda mais no segmento que não era o segmento dele, né? Ele estava lá no segmento de moda, que não tinha nada a ver com a maioria das experiências que ele já tinha passado. Então, não tenha medo do novo, né? O novo, ele vai fazer com que você tenha novas conexões neurais, que você comece a exercitar o seu cérebro, e isso é muito bom também para evitar algumas doenças no futuro. O trabalho, a pessoa que está ativa no trabalho, não é só o dinheiro, não é só a remuneração que vai trazer o trabalho, também a saúde física, a saúde mental. Se imagine uma máquina. Quanto mais parada uma máquina fica, mais ela vai degradando, vai estragando o nosso corpo, nossa mente, é a mesma coisa. Quanto mais parado a gente vai ficando, menos expectativa de vida a gente vai ter pela frente. E assim, aprender qualquer trabalho novo, qualquer profissão nova, ela pode ser muito prazerosa. E olha o ponto positivo. Depois que você já testou uma carreira, você sabe o que não está gostando, seria muito mais fácil você encontrar aquela carreira que realmente é aquilo que você quer fazer para o resto da sua vida, mas que não necessariamente precisa ser para o resto da sua vida. Então pense, dependendo da carreira que você vai mudar, não é necessário entrar para uma faculdade, fazer um estágio, mas com certeza você vai ter que aprender novas habilidades, vai ter que ter ali uma formação, um conhecimento que você não tinha antes. Mas se para essa nova carreira, que é a carreira que você acredita que vai ter felicidade, satisfação, se sentir energizado, for necessário uma faculdade, vamos lá, pense assim, 3, 4 anos de uma faculdade, para você que já tem quanto tempo de vida? Se você olhar, 3, 4 anos passa muito rápido. Dependendo da faculdade, 5 anos. Nossa, é muito pouco tempo para você imaginar lá pela frente, eu vou ficar mais 10, 15, 20, 30 anos numa profissão que eu não estou feliz. O que é melhor? Investir ali 3, 4 anos numa nova faculdade e você fazer aquilo que você quer, ser feliz, ou ficar aí nessa infelicidade que com certeza vai refletir na sua saúde física também. Outro filme, Meu Malvado Favorito. A meta dele, do malvado favorito, era se tornar o mais malvado do mundo. Ele tinha o objetivo de roubar a Lua, pense. E aí eu fico imaginando, né, fazendo um paralelo com a nossa vida lá na infância. A gente tinha tantos objetivos, tantos sonhos que a gente muitas vezes deixou para trás. Então pense assim, qual é o teu sonho aí de roubar a Lua? Qual é aquele sonho que você deixou lá na gaveta e hoje em dia nem pensa, nem lembra mais dele? E aí, no meio dessa saga para roubar a Lua, ele adota as trigêmeas órfãs. E, para sua surpresa, ele também se afeiçoa às trigêmeas. Imagina. O objetivo dele era roubar a Lua e aí ele se afeiçoou às trigêmeas que ele adotou. Na segunda parte do filme, é toda em torno da crise do personagem principal, em ser um vilão ou ser um pai. Ele fica naquela dúvida, né? Eu vou ser um vilão ou eu vou ser o pai das trigêmeas? Como ele, vez ou outra, todos nós podemos estar lá. Entre algo que eu vou fazer, vou cuidar de mim, da minha vida profissional, ou vou cuidar da minha família. E aí, pensando lá nesse filme, vou fazer um paralelo com o início dele, né? Do objetivo dele de roubar a Lua. Pense aí, quais eram seus objetivos quando você era criança? Quais eram esses sonhos, assim, meio fora da caixinha? Por quê? Provavelmente, a tua carreira dos sonhos está ligada a esses sonhos de infância. Vou dar o meu exemplo. Quando eu era pequena, meu sonho era ser professora. Né? E quando criança, você não fica imaginando a remuneração de um professor, a dificuldade que os professores têm hoje em dia, a gente não imagina essa parte ruim, só que o meu sonho era ser professora. E aí, hoje, quando eu estou em qualquer movimento na minha vida que eu estou ensinando, realmente é um momento que eu não vejo o tempo passar. Pense aí, o que você fazia lá na infância, com que você brincava,
O que você fazia que não via o tempo passar, que a tua mãe ficava chamando para você ir tomar banho, para você fazer as suas tarefas, o que você executava que você não via o tempo passar? Com certeza, aquela carreira que vai te energizar, vai te dar satisfação, que não vai te estressar tanto, está envolvida com algo que você fazia na sua infância que você não viu o tempo passar. É muito curioso isso. Quando você tem essa clareza, parece que as coisas vão se encaixando, vão ficando muito mais fáceis. Porque se você estiver nessa sua carreira, você vai trabalhar 8, 10, 12 horas no dia e não vai perceber que ficou tanto tempo trabalhando. Você vai ficar os finais de semana trabalhando, como eu faço, não vai perceber que isso é trabalho, porque isso vai te energizar para você entregar as outras coisas mais na frente. Então, imagine, pergunte para sua mãe, para o seu pai, para as pessoas que estavam junto com você na sua infância, quais eram essas atividades que você fazia, do que você brincava e que não via o tempo passar. Com certeza isso vai te ajudar a dar uma luz aí, fazer um paralelo do que pode ser a sua nova carreira. E aí, o outro pedaço lá do filme, onde a saga fica muito nessa crise dele, é estar entre ser um bom pai e a vida profissional dele. Muitas pessoas passam por isso. Tem algumas que abrem mão da vida profissional para cuidar dos filhos e cuidar da família. O que eu digo? Uma vida de realização, satisfação e felicidade, ela tem que estar pautada naquilo que te faz feliz e você cuidando primeiro de si mesmo. Eu tenho até um exemplo, o livro tá ali que eu terminei de ler, eu guardei, que é 1 minuto para mim. Se você se cuida muito bem e incentiva as pessoas ao seu redor também cuidarem de si, vai virando uma roda positiva e reverberando só coisas positivas, porque não tem como você ser feliz se você apenas cuida dos outros. A sua felicidade só vai ser plena se você fazer aquelas coisas que você veio ao mundo para fazer. Não tem problema nenhum se você veio ao mundo para ser pai, ser mãe, cuidar da sua família. Tem muita gente que esse aí é o objetivo de vida e é dessa forma que a pessoa é satisfeita e ela se energiza e a alegria dela do dia a dia vem daí. Não tem problema se for isso. Agora, se você apenas resolveu ser pai e mãe, desistindo do restante da sua vida, com certeza essa sua infelicidade também vai reverberar nessas pessoas aí que você abriu mão da sua vida para cuidar. Não tem como as pessoas à sua volta serem felizes se você não está feliz. Não tem como você ser feliz se você apenas está cuidando dos outros e não cuida de você, não faz aquilo que te traz satisfação e felicidade. Estava conversando com uma amiga minha essa semana e ela tinha saído para trabalhar o dia todo, chegou em casa às 8 da noite. E aí ela estava se perguntando, né? Nossa, será que está certo eu deixar meus 2 filhos para ir trabalhar? Não sei se isso aí é o meu, se eu quero isso para a minha vida. O ideal é você estar sempre no balanço, né? Um pouco você se doa muito para o trabalho aqui, logo em seguida você vai e se doa mais para sua família, para os seus filhos, logo em seguida. Porque se você só está indo para um lado, a balança não fica boa. Você tem. Pense assim, nunca vai ser reto, né? Nossa, exatamente o mesmo tempo para minha família, o mesmo tempo para o meu trabalho, porque quando tudo for reto, assim, sem oscilações, quer dizer que você morreu, né? Aí vai ficar tudo perfeitinho e reto. O ideal é, a partir do momento que você verificou que você exagerou muito, olha, eu ando ficando só com os meus filhos, estou sentindo que não estou produzindo, não estou muito feliz. E aí o outro movimento, opa, deixa eu colocar o meu tempo aqui no meu trabalho para me energizar, me dar satisfação, e aí vice-versa. A partir do momento que você define qual tempo na sua vida para cada coisa você consegue executar, você vai ter essa sensação de equilíbrio. Então, pense assim, exagere um pouco aqui no teu trabalho, logo em seguida exagere ficando doando o máximo para sua família e seus filhos, ou para os seus hobbies, para aquilo que você gostaria de fazer. E se por acaso você tirou, nossa, esse final de semana é só para mim, vou descansar, vou ficar muito com a minha família, na segunda-feira você coloca um pouco mais de energia no trabalho para tirar aquelas coisas atrasadas que você deixou. Não tem problema nenhum. Desde que você faça todas as escolhas com consciência e a partir do momento que você começa a fazer isso pensando muito e vai equilibrando, isso passa a ser natural.
Daqui a um tempo você vai, opa, exagerei aqui, vou correr para cá, vice-versa, e a balança vai ficando mais equilibrada. Só que, vou dar um exemplo meu. Muitas vezes, se doar para a família, fazer alguma coisa, não precisa ser uma coisa, nossa, vou viajar, vou ficar o tempo todo, porque você ficar o tempo todo do lado deles com o celular, o tempo todo do lado deles com o computador, também não vai adiantar muita coisa. Você vai continuar com essa sensação aí de que não está fazendo tudo o que deveria. Por quê? Porque você não está se doando, você não está ali de corpo e alma para a sua família. O que eu faço com os meus filhos? Eu exagerei, por exemplo, à noite. À noite eu tive alguma tarefa profissional, sempre termino, vou, coloco eles para dormir, dou um beijo, rezo, e aí isso me dá aquela sensação de, opa, estou conseguindo levar as duas coisas de forma mais equilibrada. Então, não pense como o nosso amigo malvado favorito. Você não precisa escolher entre sua vida profissional, entre ser pai ou mãe. Você pode, para ter uma vida repleta de felicidade, você tem que olhar todos os papéis que você exerce na sociedade. Não só um. Por quê? Se você escolhe sua vida profissional e deixa o resto de lado, lá na frente você mesmo vai se cobrar sobre isso. E o contrário também. Olha, eu deixei minha vida profissional de lado, vou só cuidar da minha família. Lá na frente você vai querer voltar ou vai se punir por ter deixado a tua vida profissional de lado. Só que o que você pode fazer? Não, eu vou deixar minha vida profissional por esse tempo aqui de lado, que eu vou fazer isso, também não tem problema. Desde que você tenha planejado, tenha clareza e é aquilo que você quer, zero problema você deixar, dar uma pausa na tua vida profissional, cuidar da tua família, e aí depois você volta de onde você parou. Muitas pessoas pensam assim, nossa, eu vou deixar minha vida profissional de lado, quando eu voltar, vou ter que voltar do zero. Não, não é do zero, porque você já tem um pouco de experiência. A experiência que você teve até fazer essa pausa, ela não vai se apagar do teu currículo, da tua cabeça, ou você vai esquecer todas as suas habilidades. Não, você vai começar a partir daí. Então, não precise ficar aí no receio do meu malvado favorito, de ter que deixar o teu objetivo aí de roubar a lua, só que não precisa ser um objetivo como esse, né? Pode ser um objetivo profissional mais positivo. Então, dá para levar as duas coisas sim. Terceiro, Rock Balboa. No último filme da franquia, o Rock está aposentado dos rings. E ele está lá vivendo uma vida sem sentido. E então ele é convidado para uma luta contra o principal boxeador do momento, que também vive uma crise pessoal. Para se inspirar, pense assim: o Rock ele só sabe fazer uma coisa. Como que ele vai mudar de carreira se ele só sabe fazer aquilo ali? O que a gente pode fazer nessas condições? A resposta está na criatividade, uma boa noção de quem você é. Por exemplo, lá no Rock, ele tem várias discussões com o filho dele, né, nesse filme. E ele poderia escolher algo, porque o Rock já era reconhecido, tinha um nome no mercado. Ele poderia se tornar treinador, apenas desenvolver a habilidade como treinador. Ele poderia ensinar técnicas. Uma pessoa que ganhou, quantas vezes ele ganhou na carreira inteira, ele podia ensinar técnicas para iniciante no boxe. Pense assim, se você está aí, já com 50, 60, 70 anos, você tem muita coisa para ensinar para outras pessoas. O que você já passou, o que você fazia tão bem, que existe alguém disposto a pagar por isso? Porque muitas vezes a gente acha que tem um bom conhecimento no assunto e acha que isso não é nada. Só que isso aí pode ser o que muitas outras pessoas querem aprender. No exemplo do rock, você acha que não teria muitas pessoas dispostas, novos profissionais, novos boxeadores, dispostos a pagar para ouvir sobre as técnicas que ele usava, o que ele pensava na hora de ganhar? Cara, ele deveria ter um monte de técnica, dependendo do concorrente, de quem que ele estava lutando ali, ele deveria ter um monte de técnica. E tenho certeza absoluta que muitas pessoas pagariam por isso. Você aí, vou dar um exemplo aqui, vamos longe. Digamos que você nunca trabalhou, cuidava dos filhos,
teve 1, 2, 3 filhos, cuidava dos filhos de forma fantástica, mas você está procurando uma profissão, algo que você faça bem e que outras pessoas te pagariam. Vou dar alguns exemplos aqui. Tem pessoas que pagam para aprenderem a amamentar, tem mulheres que pagam para aprenderem a amamentar. Elas não sabem, não têm a técnica, não sabem perceber se o filho está mamando direito, se não está. Tem pessoas que pagam para isso. Você poderia auxiliar, dar dicas sobre isso. Outra coisa, alimentação para o bebê. Como faz o que é? Você acha que uma pessoa que só trabalhou na vida, que investiu na carreira profissional com o primeiro filho, ela não pagaria para aprender a fazer as comidas, as papinhas para os bebês? Tenho certeza absoluta que pagaria. Eu mesma, quando tive meu primeiro filho, eu não sabia qual que era a melhor forma, de deixar a alimentação da semana já organizada, porque eu ia trabalhar durante a semana e não ia ter tanto tempo para investir na alimentação, então eu já tinha que deixar tudo previamente organizado para a semana ser mais tranquila. Você acha que ninguém pagaria por isso? Tenho certeza absoluta que tem muitas mães que pagariam para aprender essas coisas. Imagine o que você faz na sua atividade muito bem. O que você faz que as pessoas reconhecem? Você cozinha muito bem? Ou pode ser uma profissão, ser chefe de cozinha. Será que isso pode ser? A gente também tem que tomar cuidado para não pegar um hobby e fazer com que ele seja a sua profissão, porque pode ser que você não queira aquilo ali como profissão. Porque no hobby você faz de vez em quando, na profissão, toda profissão ela vem com coisas positivas e coisas que não são boas. Você tem que estar preparado para aquelas coisas que não são boas. Então, imagine aí, da mesma forma que o rock. Na cabeça do Rock, a única coisa que ele sabia era lutar. Mas o saber lutar pode ter uma variável grande, ele pode ir para diversos tipos de carreira, só pelo fato que ele sabe lutar tão bem, domina a técnica, tem tanto conhecimento. Imagina a quantidade de concorrentes, lutadores que ele teve que investiam nele no momento da luta de uma forma diferente, e ele com as habilidades, com as ferramentas que ele aprendeu, com os treinos da vida inteira, ele ia lá e ganhava. Com certeza absoluta, muitas pessoas pagariam por isso. Então não fique aí se achando como o Rock, que eu não sei fazer nada, na crise de identidade, não tem ninguém que me contrataria, porque não é assim. Sabe que hoje em dia estão avaliando muito mais as pessoas mais velhas, depois do momento da aposentadoria, para contratar para diversos serviços, principalmente para aqueles relacionados a atendimento, onde a pessoa tem já um pouco mais de paciência natural, mais educação, tem um repertório de conhecimentos para poder falar com diversos tipos de públicos. Sabia que muitas empresas estão preferindo as pessoas mais velhas? Eu fiz até uma aula falando sobre isso já. Vai lá e dá uma procuradinha, que foi bem bacana essa aula. Quarto filme, Happy Feet, o Pinguim. No clã dos pinguins imperadores, só é valorizado quem souber cantar. Pense assim. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Lá só era valorizado quem sabia cantar. E o jovem Mano, ele não tinha esse talento. O que ele sabia fazer mesmo era sapatear. Pense assim, todo mundo era valorizado por saber cantar. E ele só sabia sapatear. Às vezes, no local onde você está, ninguém conhece as suas qualidades. Em outro lugar, elas podem ser valorizadas e muito. Não adianta, sabe aquela história lá do valor da garrafinha de água? Quanto é no atacado? No atacado, uma garrafinha de água não é nem R$ 1. No restaurante, R$ 5. No aeroporto, quanto é uma garrafa de água no aeroporto? Deve ser uns 12, 15 reais uma garrafinha de água. Então, a sua habilidade, aquilo que você tem como qualidade, se não está sendo valorizado, aí procure um lugar que ela vai ser valorizada. Por quê? Pode ter que tenha. Vou te dar um exemplo. Esses dias aí a gente estava conversando sobre um profissional que era muito tímido, muito calado e tal. Só que ele estava numa área que necessitava que fosse mais expansivo, conversasse mais, tudo bem. Pense aí, no escritório de contabilidade, o que mais é valorizado? Aquela possibilidade de concentração, a possibilidade de análise no detalhe. Então, assim, não é valorizado tanto a parte expansiva de comunicação, não para as pessoas que fazem a contabilidade, talvez para aquela pessoa que venda o serviço de contador. Então, assim,
Se você está num lugar onde as suas habilidades não são valorizadas, com certeza você está no lugar errado. Só que tem outro ponto também. Dependendo de onde você está, você pode desenvolver um pouco a sua habilidade para que não seja prejudicial para a sua carreira. Você fazer o mínimo necessário para aquilo, né? Não precisa que você seja o especialista, não foque em melhorar aquilo que você não faz bem. Por exemplo, no filme O Pinguim, ele não sabia cantar. Se ele focasse só no aprender a cantar a vida inteira, ele ia morrer frustrado, porque essa não era uma habilidade natural. Ah, pode ser que ele aprendesse, pode ser que ele passasse a ser um bom cantor? Pode. Só que ele estava num ambiente que todo mundo era valorizado por cantar e tinha cantores ali excepcionais, que por mais que ele se tornasse um bom cantor, ele não chegaria aos pés dos outros que estavam ali. Muitas vezes, o melhor a se fazer é procurar ter clareza das suas habilidades e procurar um ambiente onde as suas habilidades vão ser valorizadas. Ah, você tem tem um episódio na minha carreira que eu não esqueço. Eu tinha uma colega de trabalho, nessa época eu trabalhava no financeiro ainda, posso falar o nome dele aqui, acredito que ele está nas redes sociais, a gente já até fez uma live junto. Meu gestor na época era o Edinaldo, da Central Financeira. A gente trabalhava com contas a receber de grandes redes. E tinha uma profissional que ela era toda comunicativa, conversava com todo mundo, ela organizava os happy hours, assim, tudo que precisava e falar com os clientes, dar resposta, ela era a pessoa. Ela era aquela pessoa que quando algum cliente interno, né, que os nossos clientes eram todos internos, ligavam para tirar dúvida, cara, ela ficava ali meia hora conversando com a pessoa sobre a vida da pessoa, não, só sei, era quase uma sessão de terapia, só que as atividades ali da conciliação bancária, do contas a receber, de fazer conta, não era o que ela fazia muito bem. E aí ela recebia diversos feedbacks e tal, só que como ela era uma pessoa muito agradável, querida por todo mundo, a gestora na época não queria mandar embora. Por quê? Porque ela fazia o bem para a equipe, ela trazia aquele ambiente descontraído, positivo, ajudava os colegas, só que na atividade essencial que ela deveria fazer, ela não era uma expert. E eu lembro muito bem que esse meu gestor na época, ele falou assim, olha, quando a gente fica segurando muito uma pessoa no lugar, que ela não vai muito bem, a gente não está ajudando, a gente está atrapalhando. Por quê? Pode ser que ela encontre uma posição em que essas habilidades sejam as principais para o cargo, para a função, que aí ela vai decolar na carreira. Então, ao invés de estar ajudando, a gente está atrapalhando. Ela tem uma carreira aí muito promissora. E é muito parecido com isso. Se você está num lugar onde suas habilidades principais não são as mais requeridas, reconhecidas, avalie isso e vá para um lugar onde o que você faz muito bem vai ser reconhecido. Eu tenho certeza absoluta que também está em um lugar. Imagine esse pinguim aí que ele gostava mesmo era de sapatear. E aí ele ter que ficar ali cantando junto com os outros que estavam cantando, isso também é um sentimento ruim, de não caber naquela roupa ali que você está usando uma roupa muito apertada para você. Eu tive esse sentimento quando eu estava no financeiro e quis mudar para o RH. Parece que a gente está num lugar que não tem lugar ali, né? Você fica meio, parece que aqui não é o meu lugar, tá sempre procurando alguma coisa diferente. E quando você vai para um lugar, imagine esse pinguim, um lugar onde o que é valorizado é o sapateado, a realização, a energia, a satisfação, a pessoa trabalha muito mais, ela vai render muito mais, ela vai ser reconhecida muito mais e com certeza a parte financeira também vai retornar. Por quê? Porque não tem como você ser remunerado muito bem se você está fazendo alguma coisa que você não gosta. Não tem como você fazer isso muito bem se você não gosta daquilo que você faz. E pense assim, não dá para a gente ficar tanto tempo numa carreira se não é essa carreira que vai fazer a gente feliz. E aí eu lembro, agora, falei desses 4 filmes e estou lembrando de um outro, que é O Diabo Veste Prada.
E eu lembro até que, na época que eu assisti esse filme, meus funcionários me chamavam de Miranda, do Diabo Veste Prada. E eu lembro que ela teve uma secretária que era também no mundo da moda. Ela teve uma secretária que, no início, ela não dava muita atenção para moda, achava que tudo aquilo era coisa fútil, tal, tal. E aí foi passando o tempo, ela começou a agir como aquelas pessoas ao redor dela. Só que aquilo ali estava gerando insatisfação. Aí brigava com o namorado, com a família, não tinha tempo para fazer as outras coisas, porque ela estava envolvida ali 24 horas naquele movimento, e que gerava insatisfação. Até um certo dia que ela parou e pensou: parece que eu não sou eu estando nesse lugar. Pense assim: se o pinguim do Rap Fit começasse a cantar e se desenvolver, ele passaria despercebido junto com as outras pessoas cantando bem. Mas ia chegar um momento que ele ia olhar e ia falar: nossa, mas esse não sou eu, porque o que eu gosto mesmo de fazer é sapatear. Mesma coisa fez a secretária da Miranda na época. Ela olhou e falou: nossa, parece que não sou eu. Esse mundo aqui não me pertence. Jogou tudo pro ar, inclusive o celular jogou na água, lembro bem. E aí ela voltou a ser quem ela era mesmo, que ela gostava de ser redatora, repórter, escritora, sei lá o quê. Então não é a profissão que dá mais lucro. Não é aquilo que onde a gente está é muito reconhecido, e sim aquilo que o nosso coração bate mais forte. Se a gente não for atrás daquilo que o nosso coração bate mais forte, os anos vão se passando e a gente vai ficando infeliz e vai transferindo, reverberando essa infelicidade para todas as pessoas que moram com a gente também. Porque assim, quando a gente não está satisfeito no trabalho, a gente passa essa insatisfação para os outros papéis que a gente exerce na sociedade também. Então, o primeiro passo é você ser feliz fazendo aquilo que você faz, que isso com certeza vai te energizar, vai te dar aí outros, é, outras fontes de energia e felicidade que você vai olhar e vai falar assim: nossa, se eu soubesse que era tão bom assim, eu tinha mudado muito antes. Então, pense nesses 4 filmes aí que a gente falou. O Senhor Estagiário, que não tem idade para a gente mudar de profissão. Imagina, 70 anos fazendo estágio, fazendo uma nova faculdade. Não tem idade se a gente quer ir atrás daquilo que a gente gosta. Meu malvado favorito, não fique em dúvida entre tua vida pessoal e tua vida profissional. Tem como você linkar as duas coisas, ser feliz em todos os papéis que você exerce na sociedade sem deixar nenhum de lado. E se você deixar em algum momento um de lado, depois você vai e recompensa. E é essa aí a alegria da vida. 3, Rock Balboa, ele achava, final de carreira, que só sabia fazer uma coisa, mas tenha em mente que uma coisa que você faz muito bem, ela pode ir para diversos, você pode utilizar ela para diversos tipos de carreira. É só você avaliar no detalhe, começar a perguntar para outras pessoas o que elas acreditam que você sabe que faria diferença na vida delas. Tenho certeza absoluta que você vai encontrar. E o último do Rap Fit. Se você está numa terra de pinguins que são valorizados por cantar, vá lá e encontre a terra do sapateado para você ser feliz. Não tem como você ser feliz profissionalmente, ser feliz na sua vida, não ficar doente se você está no lugar errado. Sempre tem um lugar. Pense assim: se a gente está nessa terra por algum motivo, tem uma habilidade diferenciada, por que não utilizá-la? Se a gente está nessa terra com uma certa habilidade, é porque essa habilidade é necessária para alguém. Porque um dos motivos da gente estar aqui é auxiliar outras pessoas, eu tenho certeza absoluta disso. Então pense aí, qual é a habilidade que você tem que pode ajudar e auxiliar outras pessoas? Chega até ser um egoísmo você não ajudar as outras pessoas com aquilo que você sabe muito bem. Pense nisso. Era isso que eu tinha para falar na aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e sempre lembrem desses 3 filmes. Eu acho que a clareza da mensagem deles é maravilhosa e se encaixa muito bem para alguém que está na sua segunda profissão, mudando de carreira e buscando aquela profissão que vai te trazer alegria, satisfação e felicidade. Muito obrigada pelo episódio de hoje. Fique ligado aí que vamos ter muito mais episódios nesse programa. Esteja pronto para a sua transição de carreira. Não esqueça
dê um like no vídeo, compartilhe aí, siga meu canal, compartilhe com alguém que você acredita que precisa ouvir sobre esse assunto, que está em dúvida. Imagine aquela pessoa que se acha muito velho para o trabalho que faz atualmente. Imagine aquela pessoa que está entre dúvida aí, entre vida pessoal e profissional. Imagine aquela pessoa que acredita que só sabe fazer uma coisa na vida, ou imagine aquela pessoa que está em um ambiente que a sua habilidade não é valorizada. Encaminhe esse vídeo para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai auxiliar e muito. Muito obrigada. Um beijo.